O Santos perde para o Grêmio, fora de casa, por 3-2, no que seria um confronto direto muito importante, e muito provavelmente o Santos vai passar a Copa do Mundo inteira na zona de rebaixamento. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Se inscreve no canal em todas as redes sociais. Bom, como eu disse no confronto direto, o Santos e o Grêmio tinham 18 pontos. Com a vitória, o Santos meio que afunda. O Corinthians ainda joga, mas o Santos já está na zona de rebaixamento. E o próximo jogo antes da Copa é contra o Vitória no Barradão. Um jogo difícil, já que o Vitória vem embalado depois de eliminar o Flamengo, né? Na Copa do Brasil. Então eu acredito que sim, acho que o Santos vai passar a Copa na zona de rebaixamento, o que aumenta ainda mais a pressão, né? Bom, é outra derrota frustrante, né, para o Santos, e algo que eu tenho que falar aqui, porque eu não posso de jeito nenhum esquecer, porque é bem esclarecedor e é bem impressionante negativamente, né? É muito impressionante essa estatística que eu vou trazer agora. Com o Cuca, agora contando com esse jogo contra o Grêmio, tem 12 jogos com o Cuca que o Santos abre o placar. Ou seja, faz o primeiro gol da partida, começa vencendo. Em 12 jogos, o Santos começou vencendo com o Cuca, e desses 12, 8 jogos o Santos não venceu a partida. Assim, eu pelo menos fiquei impressionado com essa estatística. Nunca tinha visto, né, algo parecido com isso. Como que você abre o placar 12 vezes e só em 4 você consegue ganhar a partida? Assim, eu consigo lembrar de resultados como o do Bahia, o do Recoleta de novo, esse contra o Grêmio. E aí você vai lembrando e fala: Meu Deus, é verdade, o Santos começa vencendo a partida e não ganha de ninguém, não consegue ganhar. E, e agora contra o Grêmio foi mais uma representação disso. E aí, obviamente, que o trabalho do Cuca começa a ser questionado, pelo menos por mim. Assim, eu acho que demitir o Cuca vai mudar algo. Sinceramente, não acho. Mas se a gente não consegue tirar o presidente, né? Normalmente é isso que acontece. É, eu não acho que o Cuca é o maior culpado, mas disso especificamente, como que você abre o placar tantas vezes e não consegue segurar o resultado? Assim, o Cuca tem a sua parcela de culpa, óbvio que a maior culpa é do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos e de toda a diretoria, e que eu já cansei de falar isso, sabe? Todo vídeo é a mesma coisa. Óbvio que a parcela maior é deles, o do Cuca é um pouco menos, mas e também uma parcela dos preparadores físicos do Santos. Porque o Santos nitidamente, alguém que não assiste futebol constantemente, dá pra perceber. O Santos é um no primeiro tempo e é outro no segundo, completamente diferente. É uma fal O Santos já não é um time intenso, né, mas no segundo tempo, os jogadores andam em campo, assim, é assustador. E é óbvio que se o Santos não tem time nem pra 45 minutos, né, nem pra 90 minutos o Santos tem time, imagina pra jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Óbvio que não vai conseguir. E é por isso que na Sul-Americana tá lanterna no seu grupo e no Brasileiro tá na zona de rebaixamento. É nítido, porque não tem time pra jogar tantos jogos, né. O Santos veio a campo com o Brazão, Igor Vinícius, o Veríssimo, o Adonis Frias, o Escobar, o Arão, o Gustavinho, que foi expulso, né, ainda tem esse, Miguelito, Bom Tempo, Rony e Gabigol. O Santos tem 9 desfalques para esse jogo, né? Tinha 9 desfalques para esse jogo. Só o Barreal por suspensão, ou seja, 8 por lesão. De novo, mostrando como o preparo físico do Santos é abaixo. No primeiro minuto de jogo, assim, já deu pra ver que o Santos entrou com uma intensidade diferente. O Arão acertou uma bola na trave, depois de uma cobrança de falta do Bom Tempo. E, assim, durante boa parte o Santos tava melhor que o Grêmio. O começo ainda foi um pouco mais equilibrado, o Brasão chegou a fazer uma boa defesa. Só que o Santos, tirando essa chance que o Brasão defendeu, o Santos estava muito melhor que o Grêmio. Assim, muito melhor. Parecia que o Santos estava jogando em casa. E aos 30 minutos, num erro do Caio Paulista, o Miguelito vai muito bem. O Santos já estava vindo muito bem com o Miguelito, com o Bom Tempo, com o Gabigol. O Santos estava conseguindo trocar passes. Nem o Rony eu achei que estava jogando tão mal assim. O Santos estava conseguindo umas trocas de passes interessantes. Tava faltando mesmo a finalização.
Só que aí o Santos foi premiado, né, pelo bom primeiro tempo que fez, com essa vacilada do Caio Paulista. O Miguelito rouba a bola, fica de frente pro Everton, espera o tempo certinho pra tocar de lado pro Gabigol e o Santos abre o placar. Assim, muito justo, 1 a 0 pro Santos nessa altura da partida, né. Só que aí é óbvio que a tristeza já vem rapidamente, porque com o Santos funciona assim, né. Não adianta, você não pode comemorar um gol do Santos, você não pode comemorar 2 gols do Santos, você não pode nem comemorar 3 gols do Santos. Se o Santos estiver ganhando de 4 a 0, aí você pode comemorar, porque fora isso, não tem como comemorar gol do Santos. 8 minutos depois do gol do Gabigol, uma bola nas costas do Adonis Frias, de novo, como foi contra o São Lourenço. O Carlos Vinícius, que é um monstro, né, tá jogando muito, empata pro Grêmio e foi um gol bem estranho, né. O Santos tá tomando uns gols, assim, de bola aérea, foi contra o São Lourenço, se eu não me engano, contra não vou lembrar agora, mas o Santos tem uma sequência, assim, de 3 gols estranhos tomando de bola aérea, que tinha sido um problema no passado, que estava se resolvendo, mas pelo visto voltou. Eh, e o Adonis Frias, os gols que ele fez tanto contra o Bragantino, né, e contra o Curitiba, estão disfarçando péssimas atuações dele. Só que agora, contra o Curitiba 3 a 0, contra o São Lourenço e agora de novo contra o Grêmio, esses gols não vão sustentar a titularidade dele pra sempre. Assim, é um dinheiro que o Santos jogou fora com o Alex Duarte e com o Adonis Frias, que é mais uma pra coleção do Alexandre Matos. Assim, é impressionante como é ruim. E o que eu fico mais impressionado ainda é que, perto do Alex Duarte, que nem tá. Quer dizer, que agora voltou pro Santos porque veio pra se recuperar, né? Que ele foi. Que ele saiu, teve LCA e voltou pra se recuperar. Assim, perto do Alex Duarte, o Adonis Frias é muito bom. Então é assustador mesmo o quão ruim é esse Alex Duarte. Ainda bem que não tá mais. Mas o Adonis Frias também não tem como passar. É um zagueiro assim, bem de baixo nível. Óbvio, a gente fica feliz com os gols, mas não tem como sustentar pra sempre. E aí acaba o primeiro tempo, na minha visão, o Santos estava merecendo a vitória, e aí já fico preocupado, porque a partir dos 30 minutos, que é o momento que o Santos abre o placar, o nível físico já vai decaindo do Santos. A gente já conhece. Todo jogo é a mesma coisa. Não é porque eu sou repetitivo que eu falo sempre a mesma coisa aqui. É porque os jogos do Santos são previsíveis, acontece sempre a mesma coisa, então eu tenho que falar aqui a mesma coisa. E E aí é óbvio que é um resultado ruim e ainda mais preocupante porque tá vindo o segundo tempo e a gente sabe que o Santos não aguenta, né, jogar o segundo tempo. E a lição que fica é que é assim, o Santos sofre muito pra fazer um gol. Assim, é um primeiro tempo inteiro sendo melhor que o adversário pra fazer um gol, e é uma vacilada que o Santos toma. Então é muito fácil de fazer gol do Santos e é muito difícil do Santos fazer gol. Aí é óbvio que fica muito mais complicado de vencer partidas, né. Não é à toa aquela estatística do Santos de 12 vezes abrindo o placar, ganha 4 partidas. Porque o Santos sofre muito pra marcar e toma gol, cede chances muito fácil. Assim, o adversário não tem que se esforçar pra levar perigo ao Santos. Eh E aí começa, o segundo tempo e o Santos me surpreende, porque não volta tão cansado quanto eu esperava. Volta ainda com a iniciativa de aquela fome de quem sabe que jogou melhor o primeiro tempo e estava merecendo o resultado. E o Santos volta bem. Em 10 minutos, numa jogadaça assim do Santos, o Escobar rouba com um bote perfeito, toca a bola no Miguelito, o Miguelito toca de novo pro Escobar na profundidade, o Escobar toca pro Bom Tempo e o Bom Tempo deixa o Arthur, jogador que jogou na Juventus, Barcelona, no Liverpool, deixa o Arthur no chão, lindo giro do Bom Tempo, mostrando novamente a qualidade que ele tem. Deixa o Gabigol na cara do gol e o Gabigol de direita finaliza muito bem também, tira o Everton no contrapé e o Santos de novo sai, né, na frente no placar e era pra controlar, né? Porque pensa, fez o gol aos 10 minutos. Faltam meia hora vai pro jogo acabar. O Santos deveria conseguir segurar um resultado, né, desse. Não é impossível de segurar um resultado desse. Sendo que ainda você tem a chance de contra-atacar e fazer mais gols. Mas não, com o Santos não funciona assim. Em 5 minutos, o Carlos Vinícius, de novo nas costas do Adonis,
faz o gol de voleio, né? A bola meio que cai, ele já domina e bate. Um belo gol do Carlos Vinícius, que é um ótimo jogador. Mas assim, o Lucas Veríssimo foi muito bem marcando ele. Mas quando dependia do Adonis, o Carlos Vinícius venceu todas as disputas. Acho que teve uma, né, do Lucas Veríssimo que ele venceu também, que foi aquela falta que foi quase pênalti. Mas isso foi no primeiro tempo ainda. E, e o Adonis foi superado em todas. Em todas as vezes que ele disputou com o Carlos Vinícius. E aí é foda, né? Você faz o gol, você toma. Você faz o gol, você toma. Foi o que eu falei, o Santos precisa fazer 15 gols pra ter segurança que vai vencer a partida. É, e aí, pra piorar tudo, né? Óbvio que o Santos sentiu o baque, né? Psicologicamente o Santos é fraco, a gente sabe disso. Fisicamente o Santos é fraco, a gente sabe disso. De plantel, o Santos é fraco, a gente sabe disso também. Só que a gente ainda tem esperança, porque torcedor é assim. E, e para matar logo de vez qualquer esperança que a gente ainda tinha, porque o Santos vinha fazendo uma boa partida, como eu falei, mas a partir desse segundo gol, o Santos desmancha, assim, joga no lixo toda a boa atuação do primeiro tempo e o bom começo do segundo tempo, joga totalmente fora, e em 2 minutos o Santos toma virada. Em 5 minutos, o Santos fez o gol aos 10 minutos, né? O 2-1 o Santos fez aos 10 minutos. Aos 20 já tava 3-2. E aí você acha mesmo que o Santos vai conseguir fazer 2 gols pra virar o jogo de novo? Não vai. E jogou mais uma atuação, né, fora. Fisicamente o Santos é fraco, psicologicamente o Santos é fraco. De qualquer coisa o Santos é fraco. Como que vai competir? Como que vai jogar brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil, sendo que em qualquer fator, qualquer coisa que envolve um clube de futebol, o Santos é o pior. É o pior tecnicamente. É o pior psicologicamente. É o pior de elenco. É o pior fisicamente. É o pior em tudo. Então como que você espera alguma coisa a mais desse clube sem ser a situação que tá agora? Na zona de rebaixamento e em último no grupo do Sul-Americano. Como a gente passou do Curitiba, eu ainda não sei. E aí, adivinha? O Santos precisa fazer gol, né? Tá perdendo de 3-2. O Cuca olha pro banco, coloca o Lautaro. Você acha que com o Lautaro o Santos vai fazer gol? E aí, depois ainda, né? Depois de botar o Lautaro, bota o Robinho também, é verdade. Tira o Rony, o Arão. Depois disso, Gustavinho expulso. Assim, é tudo de mais cruel acontece com o Santos, parece. E, e eu já falei aqui também, milhares de vezes, mas eu vou ter que falar de novo. Não é o acaso que acontece isso. Não é o acaso que acontece isso com o Santos. Isso acontece porque é o que a diretoria tá colhendo. Plantou más gestões, né? Plantou Alex Duarte, plantou Mike, plantou Zé Rafael, plantou Bilal Brahimi. Você vai colher zona de rebaixamento. E segue assim. E o que será do Santos? Se por um acaso a gente foi salvo, né, no ano passado, por conta do Neymar também, mas de alguma força maior que não quis que o Santos caísse. E se esse ano o Neymar, depois da Copa, não volta, né? Não volta pro Santos. Será que o Gabigol sustenta essa bronca aí? Eu não sei. Assim, eu acho que o Gabigol é o menos culpado disso tudo. Ele tá fazendo uma temporadaça pra quem não é titular. Eu não tenho exatamente os números dele, mas eu não peguei. Mas, se eu não me engano, assim, são 18 jogos e ele tem 16 gols e 18 e mais de 20 participações em gols. São alguma coisa assim. Sei lá, 20 jogos, por aí. Ele tem quase a mesma quantidade de jogos e de participações em gol. Então o Gabigol, ele tá fazendo a parte dele. Mas foi o que ele mesmo falou na entrevista com o seu Lorenzo. Que grande merda, do que vale? Do que vale ele fazer 2 gols, fazer um gol e uma assistência se o Santos não. Se o resultado não sustenta o que ele faz. E vai continuar assim, porque do jeito que tá, quem que vai querer vir? Quem que. Se o Cuca for demitido, quem que vai ser contratado? Se o Marcelo Teixeira continuar no poder, né? O que vai mudar? E a perspectiva fica cada vez pior, né? Na verdade, nem sei se tem uma perspectiva pra esse time. E é isso, gente. O Santos tá bem acostumado, né, a esse novo padrão de vergonha atrás de vergonha, de decepção atrás de decepção. E a torcida que tem que colher, né, isso que a má gestão tá plantando.
Não sei o que a gente fez, mas alguma coisa deve ter sido bem grave pra gente tá passando o que a gente tá passando. É bem complicado, tá bem complicado.